Olá, o tema da nossa videoaula de hoje é métodos de pesquisa. Como toda ciência, a antropologia ela também tem uma dimensão, tem um grande capítulo metodológico sobre como coletar os seus dados, os seus fatos e como analisá-los. Toda ciência precisa da dimensão metodológica, porque isso dá clareza sobre como os dados foram coletados e interpretados. Nessa discussão, né, eu convido vocês a ler o texto que está lá na página chamado Sonacirema, e depois eu gostaria inclusive que vocês comentassem aqui embaixo se vocês já ouviram falar ou se desvendaram o mistério de quem são os Sonacirema. Sobre a metodologia de pesquisa e a postura metodológica do antropólogo, o antropólogo ele tem que ser como uma criança curiosa, que é capaz de estranhar aquilo que todo mundo acha normal e achar normal aquilo que todo mundo estranha. O antropólogo ele deve ser capaz de se espantar com os costumes e as tradições do seu próprio povo, né? E achar interessante, né? Uma curiosidade, um interesse pelas tradições de outros grupos culturais. Outra postura do antropólogo é que ele não pode ser etnocêntrico, ele não pode tentar inferiorizar a diferença dos outros, ver as diferenças dos outros grupos culturais como se fosse marca de inferioridade. Tem que ter um certo jogo de relativismo. O antropólogo ele pode coletar os dados de várias formas, né? Com entrevista, questionário, né? Uma observação direta, entre várias outras técnicas. Mas a antropologia ela é conhecida por fazer amplo uso de uma técnica chamada observação participante. E o que é observação participante? É quando o pesquisador ele vai ao encontro do seu objeto de pesquisa, do grupo o qual ele está pesquisando, e ele interage com o seu objeto de pesquisa. Deixa eu dar um exemplo. Suponhamos que um antropólogo urbano quer pesquisar alguma característica de um sindicato. Então, o antropólogo ele vai ao sindicato, ele assiste às reuniões, ele conversa com as pessoas para poder coletar os seus dados e impressões. Em algumas vezes, na observação participante, o pesquisador ele meio que se torna o objeto pesquisado para conseguir entender o ponto de vista das pessoas que ele está pesquisando. Algumas áreas da ciência não gostam desse tipo de técnica de observação participante porque diz que é pouco objetivo, né? Muito subjetivo e pouco objetivo. Mesmo assim, é uma técnica que é consagrada dentro da antropologia. Outra palavra-chave quando se estuda metodologia dentro da antropologia é a etnografia. E a etnografia ela tem dois sentidos. O primeiro sentido, que é uma ampla coleta de dados por meio da observação participante de médio e longo prazo, analisados com rigor metódico, e o segundo sentido, que é o que é utilizado pelo antropólogo Lévi-Strauss, que a etnografia seria a primeira fase de uma pesquisa antropológica. A etnografia, no sentido levi-straussiano, é o trabalho em campo, quando o antropólogo vai a campo para coletar suas primeiras impressões, os seus dados. Né? Numa segunda fase, ele se afastaria do campo, iria lá para o seu gabinete, para o seu escritório, né? para a sua sala de análise, né? Longe já do seu objeto de pesquisa, e começa a refletir sobre os dados coletados. E, por fim, né? Numa última fase, a mais abstrata de todas, né? Seria a elaboração de uma teoria antropológica. As etnografias, elas mais famosas ao longo da história da antropologia, tem várias, né? A antropologia ela é famosa por produzir antropologias, mas as mais famosas são aquelas em que o antropólogo ele ia para uma determinada tribo, né? Se afastava de todas as pessoas da sua mesma cultura e só ficava em contato com as pessoas da cultura ao qual ele pesquisava. Aqui nesse slide eu cito exemplo de duas etnografias famosas, os Argonautas do Pacífico Ocidental, do Malinowski,
e Bruxaria, Oráculo e Magia entre os Azantes, do Evans Pritchard, que tem nesse livro que está citado aí embaixo. Só para comentar, esse segundo livro, Bruxarias, Oráculos e Magia, o Evans Pritchard, né, o antropólogo, ele foi morar junto com os Azantes por 2 anos, né, sem contato com... Ele era inglês, né, ele é britânico, sem contato com outros britânicos, apenas em contato com os Azantes. Então ele tentou meio que se tornar um Azande, um do grupo. Então ele caçava com os Azandes, participava das festas, conversava, aprendeu a língua, né, se vestia, comia como os Azandes, né, e ali ele passou, nesses 2 anos, tentando se tornar um Azande, né, para fazer uma descrição de quem era esse povo e como eles viviam. E esse povo, eles eram marcados pela questão da bruxaria, né, os Azandes eram um povo que acreditavam em bruxaria, mas não em qualquer tipo de bruxaria. Ela tinha algumas características muito específicas que foram exploradas pelo Evans Pritchard. A leitura tanto dos Argonautas quanto desse segundo livro é muito interessante e eu convido vocês a lerem e a comentarem. Até a próxima!